Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor. Amém? Vamos estudar. Eu quero compartilhar com vocês, continuar compartilhando com vocês o Sermão do Monte. Antes disso, orar. Vamos? Bendito Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem derramado, Senhor, Teu Espírito Santo no nosso meio, nos nossos corações. Obrigado por esse tempo de louvor, pela vida da Miriam, Pai, pelo grupo de louvor. Pedimos que o Senhor abençoe o Juan e a Kátia também, Senhor, que não estão hoje aqui com a gente, e todos os nossos irmãos, Senhor, que estão vindo ou que não virão. Nós pedimos que o Senhor abençoe, Pai, porque a sua igreja não é esse lugar, mas é o coração de cada um que sinceramente te busca, Pai. E esse é o seu dia, é o dia que nós te buscamos, é o dia que nós queremos, em comunhão com os nossos irmãos, Senhor, ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, fala através dessa mensagem. Usa, Senhor, a minha boca, para que o Teu nome seja engrandecido, Pai. Importa que o Senhor cresça e que cada um de nós aqui diminua. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiro eu queria compartilhar com vocês algo que veio, eu comentei com a Camila e com a Stephanie, que veio de carona hoje de manhã, que hoje começa o cessar-fogo, Israel, Palestina. A primeira lista de reféns saiu, então os primeiros reféns vão ser libertados. E assim, independente de lado, de história, de quem tem razão, de quem foi mais violento, de quem perdeu a razão, de quem atacou, a verdade é que é uma tragédia, porque pessoas que não precisavam morrer, na verdade ninguém precisa morrer, mas pessoas que não têm absolutamente nada a ver com nada, tiveram a vida ceifada, E muito embora nada aconteça sem a permissão de Deus, a gente sabe que Deus se entristece, que o coração dele sangra de ver a humanidade, a criação dele se matando, Então, a gente precisa procurar estar conectado com o coração de Deus, acima de tudo, em qualquer circunstância. Então, esse é um assunto que divide muitas opiniões, mas não existe dúvida de que a morte é uma tragédia, de que crianças morrendo não é não é a ordem natural das coisas, Então, independente de qualquer coisa, se a gente estiver alinhado com o coração de Deus, a gente nunca vai estar errado. A gente sempre vai estar do lado certo, E graças a Deus, porque em algum momento os homens de lá, seja por N motivos, pelo motivo bom ou ruim que for, mas o fato é pararam, ou pretendem parar. Isso é algo que a gente pode ficar mais aliviado, não sei se é a palavra, mas agradecer a Deus, para que eles tenham paz para viver lá. É só isso que eu queria comentar com vocês, que isso é uma coisa que nos chama a atenção e a gente não pode passar batido por isso, Mas vamos estudar o nosso sermão, o nosso principal sermão, O Sermão do Monte a gente já conversou no final do ano passado, que ele tem que ocupar um espaço especial na vida de cada um de nós, no nosso coração. Primeiro porque ele conversa com os 10 mandamentos, as 10 palavras, Aquilo que Moisés trouxe do Monte Sinai para o povo, e foi a pedra fundamental, por assim dizer, E perdoem o trocadilho, porque eram 2 pedras na verdade, Mas foi o lançamento assim, da sociedade mesmo hebraica, e depois dos judeus, Que a gente chama, que a gente conhece hoje. E as ideias nesse sermão, elas resumem para o mundo o que é ser crente. Ou deveriam resumir aquilo que um cristão acredita, no que um cristão pensa, pelo que um cristão luta, E numa terra que era submetida a um povo estrangeiro, violento, na época da Páscoa do ano 31 dessa era, diferentes grupos eles disputavam a atenção do povo. E esse povo ele estava oprimido, abandonado pela elite, descrente com os religiosos e sem esperança de dias melhores. Qualquer semelhança não é mera coincidência, Se você olha para hoje em dia ou para a história, toda a história da humanidade, aqueles mais humildes, as pessoas pobres, elas estão sempre buscando esperança, e sendo frustradas em suas esperanças seguidamente, Suas esperanças de uma vida melhor, de uma sociedade mais justa. E não era diferente naquele Israel de 31 depois de Cristo,
Então, quando Jesus se assentou numa colina, lá próximo de Cafarnaum e ali na frente do lago da Galileia, ele quebrou um silêncio de 400 anos em Israel, sem nenhum profeta, para começar a pregar as boas novas do reino de Deus. Então, quando a gente estuda o Sermão do Monte, a gente tem o privilégio de estudar a mente de Cristo. A palavra de Deus diz isso, né, que a gente tem que conhecer, ou chegar na estatura, na plenitude, né, de conhecer a Cristo e de termos uma mente parecida com a dele, para podermos imitá-lo, né, sermos imitadores de Jesus. Então, estudar o Sermão do Monte tem que ser muito importante, porque a cabeça de Cristo está ali. O como Jesus pensa e o que ele fez e como ele reagiu na vida dele, isso a gente tem os relatos, né? Aquilo que Jesus falava não era algo que ele falava de boca, mas era algo que ele vivia. Por isso tem mais importância e por isso tanta gente lá naquela época falou, nossa, esse cara é diferente. Porque ele não fala como os religiosos que a gente conhece, ele fala com autoridade. Então, em nome de Jesus, que pela autoridade do Espírito Santo mesmo, essa autoridade de Jesus ao falar isso, possa entrar nos nossos corações. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Comecemos então. A gente viu, e vamos falar aqui eventualmente, qual era o contexto, né, de quando Jesus se assentou, o que estava acontecendo no povo de Israel, enfim. Vamos ler, Mateus 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Então, até aí, no primeiro versículo, a gente já viu qual que é a importância de se sentar. E é por isso que eu estou sentado agora também, inclusive, tá, meus irmãos? Quando, na cultura hebraica, quando você vai ensinar uma coisa muito importante, você ensina sentado. E a pessoa que está aprendendo também se senta. Não se ensina nada importante correndo, de pé, com pressa de ir embora, no corredor ou de passagem. Você precisa ter um tempo para se sentar e se concentrar. Então esse gesto é um gesto que para a época fazia todo sentido. A hora que uma pessoa senta e começa a ensinar, e o versículo diz, né, passou a ensinar-lhes, o segundo versículo a gente vai ver. E a pessoa se senta, isso, automaticamente quem está vendo fala, opa, aquele cara vai falar alguma coisa que ele julga importante, que é uma mensagem importante, então vamos prestar atenção. E ao escolher um monte para pregar o sermão, Jesus faz um paralelo direto com Moisés, que é o maior profeta dos hebreus, né, o maior profeta de Israel, e até aquele momento, né, era a pessoa, vamos dizer, a referência das leis e da organização da sociedade. Então, por quê? Porque de uma montanha, do Monte Sinai, vieram as leis de Deus, né, os 10 mandamentos. Então, quando Jesus sobe a uma colina para pregar, para falar o sermão, isso também representa que, olha, vem palavra de Deus aí, né, que é uma coisa importante. Um outro paralelo, se vocês virem, né, entre os profetas, né, Moisés e Jesus, que é o grande profeta, né, eles ambos nasceram sendo perseguidos, debaixo de perseguição, fugiram de uma matança de crianças, tanto Moisés quanto Jesus na sua época, e ambos, para sobreviver, fugiram para o Egito. E para que se cumprisse a profecia de que do Egito veio a salvação, né, também. Então Moisés voltou, foi para o Egito para se salvar, depois voltou para o Egito para salvar o povo. E Jesus, criança, fugiu para o Egito e depois do Egito voltou para libertar o povo. Então, isso tem uma simbologia muito interessante. Então, só esse versículo de que Jesus se assentou para ensinar tem muito significado, né? Um significado que mostra, olha, ouçam, porque aqui é a palavra de Deus. Versículos 2 e 3, então a gente segue, né? E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui, a gente tinha muita gente naquela época, como hoje, que se julga religiosa, que se julga certa, correta, que julga que tem em si a ideia de como bem viver, ou de como viver de forma justa e honesta. Gente cheia de si. Se a gente abrir o YouTube, a gente vai ver um monte de gente pregando a palavra de Deus,
de uma forma raivosa às vezes, né? Ou de uma forma legalista, apontando o dedo para os outros. Isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está... Então, o que não faltava na época de Jesus era gente que se julgava justa. Por cumprir a lei de Moisés, eu estou garantido. Eu sou judeu, eu sou hebreu, israelita, então eu sou do povo de Deus prometido, eu nasci. Então, o judeu daquela época, o hebreu daquela época, já se julgava salvo só pelo fato dele ter nascido numa família que era do povo de Deus, de Israel, como se fosse hereditária a salvação. Então, e o judeu, então, que cumpria a lei, e não só os 10 mandamentos, mas todos os 613 ou 14, 613 ou 614 mandamentos dos rabínicos, né, dos líderes, dos escribas, que eram 613 coisas para fazer e não fazer para você cumprir os 10. Vejam a complexidade. E tinha gente que se gabava de cumprir tudo à risca. E tinham lá os esqueminhas deles também para dizer que cumpriram, né? Enfim, o andar 1 quilômetro, mas é outra história. A verdade é que não faltava gente que achava que não precisava de nada, que estava bem do jeito que estava. Hoje é assim também. Hoje é domingo, está um dia de sol, muita gente acordou e foi correr, foi andar de bicicleta, foi lavar o carro, foi fazer feira, né? Cuidar dos seus assuntos, ou preferiu dormir até mais tarde. E daqui a pouco vai fazer um almoço sem pressa, vai almoçar, né? Vai dar uma cochiladinha à tarde, talvez, depois assistir um filme, passear um pouco à tarde ou à noite. Enfim, as pessoas estão vivendo as suas vidas. E muita gente vai viver esse domingo de paz e de tranquilidade, julgando que está tudo bem. É isso que eu preciso, um dia de sossego, um dia, né, para ficar em casa, para ficar sossegado, ou para ver os amigos. Tem um futebolzinho talvez às 4 horas da tarde, não sei se já começou o Campeonato Paulista. Então é isso, as pessoas estão vivendo as suas vidas do jeito que lhes parece bem viver. E a pessoa que tem condições de fazer isso, né, então você vê, isso tudo que eu falei para vocês, lavar o carro, você precisa ter um carro, né? Acordar, você precisa ter uma casa para acordar. Ir na feira, você precisa ter dinheiro para ir na feira para se alimentar. Então vejam, essas coisas simples que eu estou falando aqui, são coisas que muita gente se conforma, eu digo, se sentem felizes, e justamente felizes, porque tem uma condição de vida digna, né? Ter onde morar, ter o que comer, ter como passear, ter uma televisão para assistir um filme, ou ver o jogo de futebol, morar com alguém em casa, ter família, não ser uma pessoa isolada, sozinha, enfim. Isso não é ruim. E muita gente acredita que, olha, ok, então eu sou feliz, eu tenho uma vida plena. Eu não preciso de mais nada, né? E quando a gente fala de humilde de espírito, e algumas versões, eu prefiro essas inclusive, falam pobres de espírito, não é exatamente desse tipo de satisfação que a gente está falando, né? Então a primeira das bem-aventuranças é essa: felizes são aqueles pobres de espírito. A felicidade, né, e antes da gente falar das bem-aventuranças, pode colocar, obrigado Camila. A felicidade, para a gente entender primeiro o que Jesus está dizendo, a gente precisa entender o que ele está dizendo, né? Então ele está dizendo, bem-aventurados são os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Ok, o que é ser bem-aventurado? E isso vai ajudar a gente, inclusive, a estudar todos os outros versículos daqui para frente. O homem, a humanidade, ele é viciada em buscar e em ter prazer, né? Nós temos fome e sede de felicidade. É uma coisa que movimenta as pessoas. Felicidade, a busca pela felicidade é uma coisa que movimenta as pessoas. É uma coisa que faz a pessoa acordar cedo, de segunda-feira a sexta, às vezes até sábado, às vezes de segunda a segunda, acordar cedo para trabalhar, para melhorar a sua condição de vida, para construir alguma coisa, estudando para poder ter uma qualificação melhor. A gente está sempre pensando, ou planejando, ou executando coisas para melhorar a nossa condição. Seja ela qual for. Seja a nossa condição de educação, seja quando a gente estuda, seja a nossa condição financeira quando a gente trabalha, seja a nossa condição de saúde quando a gente vai correr, né? Domingo de manhã o pessoal faz corrida, Marcos faz caminhada. Então a gente está sempre buscando melhorar o patamar, ou melhorar as condições que a gente tem hoje. Buscando mais satisfação e mais felicidade. Isso é uma busca que está registrada no DNA de todo ser humano. E olha, muitas vezes a gente coloca a culpa ou a responsabilidade da nossa infelicidade
em terceiras coisas ou pessoas. Se a minha esposa fosse mais compreensiva, eu podia comprar um Voyage para fazer racha em Interlagos. Ou eu podia ter, se a minha esposa, é um exemplo fictício, tá, Camila? Não tem nada a ver com ninguém aqui que está presente, né? Se minha esposa fosse mais tranquila, eu poderia ter um aquário maior, de 150 litros, e não esse aquáriozinho de 30 que eu tenho, né? Se o governo fosse outro, aí o Brasil ia estar nos eixos, aí minha vida ia ser mais feliz. Se não tivesse tantos impostos, eu poderia contratar mais gente, o meu negócio talvez fosse mais próspero. Se o Tribunal de Contas tivesse um quadro de carreira, eu já podia estar em outra situação. Enfim, a gente tem uma tendência de colocar a culpa ou a responsabilidade de coisas que não nos fazem melhorar a nossa condição em terceiros, né? Mas Deus, a verdade é que Ele nos criou para a felicidade. Isso está em toda a palavra, a gente não tem como duvidar disso, né? Deus criou o homem para ser feliz. Mas o que é felicidade? O que é felicidade? 1. E 2. Onde se encontra essa felicidade? Em que mercado que você compra? Está em promoção ou não? Está com aquela etiqueta laranja ou não? Teve um monte de gente que falou sobre felicidade, né? Felicidade é um assunto que, como eu disse para vocês, ele incomoda, ele aflige todo mundo. Todo mundo quer ser feliz. Mas é difícil você entender o que é felicidade. O Aristóteles falou o seguinte, que a felicidade é o bem supremo e está ligado à virtude e à realização da natureza humana. O Epicuro, que é outro, diz que a felicidade está na busca do prazer moderado e na ausência de sofrimento. O Immanuel Kant, ele já é um pouco mais triste, né? Ele diz assim, a felicidade é subjetiva e incerta, pois depende, olha só o que ele diz, pois depende de circunstâncias externas que não podemos controlar. Então, para Kant, a felicidade vem de fora. E como você não controla as circunstâncias, nem sempre você está feliz, né? O rei Salomão, ele também buscou a felicidade. Como ele era muito sábio, ele também buscou entender aquilo que é felicidade, como eu posso viver sendo feliz, né? E a gente vai ler em Eclesiastes, abre aí, Eclesiastes capítulo 2. O rei Salomão, ele buscou alegria, felicidade na bebida, nas riquezas, nas aventuras amorosas, ele teve muitas, na sabedoria e na fama. Mas ele concluiu, no final das contas, vocês vão ver. Ler Eclesiastes 2, 24 até 26. Eclesiastes capítulo 2, versículo 24 até 26. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, concordo, e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Concordo. Também vi que isso vem da mão de Deus. Versículo 25. Pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Isso Salomão dizendo, né? Quem tem a melhor comida aqui? Quem tem a melhor bebida? Versículo 26. Porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Salomão concluiu que viver uma vida buscando o prazer e a felicidade a qualquer custo e nas coisas desse mundo é pura vaidade. Ele tinha as melhores bebidas, ele tinha a melhor comida, as melhores roupas, um monte de mulher que eu imagino que não fosse mulher, né? Seriam mulheres lindas, bonitas, enfim, um monte de concubina, esposa, sei lá. Tinha tudo. E ele concluiu mesmo assim, não é aí que está a felicidade. Isso tudo é vaidade. A gente busca, passa a vida correndo atrás disso e é pura vaidade. O C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, falou assim, abre aspas, se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, vou repetir, se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável
é que fui feito para outro mundo. Se nada nesse mundo pode preencher plenamente a satisfação e a felicidade que a gente busca, provavelmente não é desse mundo que a gente busca a felicidade. Guarde esse pensamento. No original grego, a palavra que é traduzida como bem-aventurado aqui é makarios. E makarios significa feliz, afortunado, abençoado, muito abençoado. É diferente de uma felicidade passageira, baseada nas circunstâncias. Makarios descreve um estado de alegria, de plenitude. Aquele famoso se melhorar estraga. Tá ótimo, perfeito. Ou como disse o escultor italiano, parla. Né? Olhou para a escultura e ela era tão perfeita que ele mandou a escultura falar. É um estado de cheguei. É um estado de caminhar, Marcos, até subir uma trilha e chegar no topo da montanha. Aí você passa 2 minutos olhando e começa a descer, né? Porque já está ficando tarde. Mas você chega. Você chega e vê a vista de lá com os seus olhos. Então você chegou na plenitude da sua alegria naquele contexto. É isso que quer dizer makairos. Então, quando Jesus abre a boca e a primeira palavra que ele fala, a primeira coisa que está registrada em todo o Sermão do Monte é bem-aventurados. Então isso chama a atenção de qualquer pessoa. Felizes, plenamente felizes são, e aí você fica, se Jesus parasse aí, fizesse 2 pontos, vamos voltar depois dos nossos comerciais, você ia ver os comerciais todinho, para na hora que voltasse o programa, a pessoa terminasse. Onde é a felicidade? Onde está? Não é? Isso prende a atenção de qualquer um, porque é uma busca, e Jesus sabe, porque é uma busca íntima do nosso coração, porque nós somos criados para isso. Tá? A gente foi criado para ter satisfação plena. Salmos 16:11, não precisa abrir, mas anota aí. Salmos 16:11, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra há delícias perpetuamente. Então felicidade é um estado de espírito mais do que qualquer coisa. É um estado de satisfação plena e ela não está centrada em coisas externas, como disse o Immanuel Kant, mas nas realidades íntimas, nas realidades internas. Você percebe que tem muita gente nesse mundo que tem muita coisa e mesmo assim não é feliz? Você conhece alguém assim? Já ouviu falar? Eu conheço algumas pessoas sim. Essas pessoas não é que elas são ricas, mas elas estão sempre querendo mais. Esse carro é bom, mas a hora que eu trocar de carro... Né? Eu mesmo estou querendo um carro com multimídia. Meu carro é ótimo, eu amo meu carro. Camila sabe disso, a gente ama o modelo, a gente ama o carro, ele é espaçoso e ao mesmo tempo é pequeno, é bonito e é econômico, só não anda muito assim, mas eu também ando devagar, então é até melhor, né? Só não tem muita potência, mas ele é ótimo, mas ele não tem multimídia, gente. E aí eu não posso colocar o Waze, o mapa na tela para ver, eu tenho que ficar usando o celular. Olha que problema, esse carro não serve mais, gente, não presta, quero outro. Sabe? E isso a gente faz com tudo. A gente entra em casa, olha os móveis, às vezes fala assim, olha, tá tudo organizado, tá bonitinho. Ah, mas não, preciso mudar. Quero pintar tudo, quero mudar. Quero mais. Ah, esse apartamento de 90 metros quadrados é bom, mas se fosse, né, Camila, de 300 metros quadrados na Avenida Higienópolis, no 3º andar, 5,5 milhões de reais, aí eu ia ser feliz. Num prédio que ganhou prêmio de arquitetura, aí a felicidade está ali. A gente é assim, né? Mas aí Jesus vai dizendo, né? Bem-aventurados então. Ele se conecta imediatamente com o nosso desejo mais profundo do coração, ser feliz. Mas quem é feliz, segundo Jesus? Os pobres de espírito. Opa, aqui começa a ficar esquisito. Como um pobre pode ser feliz? Eu estou perguntando isso para vocês, tá? Porque todos vocês são pobres, não sei se vocês sabem disso, né? E a pergunta que a gente precisa fazer para saber se a gente... É sério, um pouco de consciência de classe aqui, parênteses. Se você parar de trabalhar, ou se você não tivesse aposentadoria por ter trabalhado a vida inteira, como seria a sua condição de vida? Ela ia ficar melhor ou pior? É uma pergunta. Responda essa pergunta.
Se o café não existisse, pastor Esther e Mário, vocês iam ter mais dinheiro ou menos dinheiro? Iam ter mais dificuldade ou menos? Se eu ficar doente um dia e parar de ser advogado, deixar de trabalhar, eu vou ficar pobre. Imediatamente. Pobre, eu digo, pobre sem ter como pagar as minhas contas. Logo, se a gente vive de trabalho, ou dos frutos do nosso trabalho, a gente é pobre, tá? Porque rico vive de renda, daquilo que ele tem. E se ele parar de trabalhar, o filho dele pode viver a vida inteira sem trabalhar e vai continuar tendo coisas. E o neto dele pode viver a vida inteira sem ter que trabalhar e vai continuar tendo renda. Isso é rico. Então, vamos lá. Todos nós somos pobres, ok? E Jesus fala, feliz é o pobre. Não, Jesus, você está errado. Feliz é o rico. O pobre é lascado. O pobre tem que acordar cedo, pagar imposto, pagar boleto, se preocupar, fechar as contas no final do mês, economizar. Tenho que esperar para comprar. Eu não posso comprar tudo na hora que eu quero. Eu tenho que esperar. Porque, Ou você faz que nem uma pessoa que eu conheço muito bem, que tem 42 anos, e um advogado de São Paulo, que às vezes tem pressa e compra no cartão. Aí depois acontece o quê? Se enrola, porque chega o cartão pesado para pagar. Ah, meu Deus, essa fatura do cartão. Aqui eu sei que eu estou falando com gente que não faz isso, vocês são todos regulares, tudo normal. Mas enfim, a verdade é que dizer que um pobre de espírito é feliz é esquisito a princípio. Mas vamos lá. A expressão que Jesus usou quando ele fala pobre de espírito. O termo grego que o Evangelho usa aqui, o Evangelho de Mateus usa para pobre, é usado para pobre de marré. Pobre extremo, pobre miserável, pobre que não tem onde morar, que depende dos outros para almoçar e para jantar todos os dias. Você conhece pessoas que estão nessa condição. Morando em São Paulo, você não tem o privilégio de não conhecer muita gente, de não ver muita gente nessa condição, que depende dos outros para tudo. Isso é pobre, É dessa pobreza que Jesus fala. Alguém que é completamente dependente. É diferente de uma outra palavra pobre, que se refere a nós, por exemplo, que somos pobres, mas temos com o que viver. Então a gente é pobre porque a gente não é rico. Aí o IBGE inventou classe média, mas assim, de verdade, ou você é rico ou você não é rico. Se você não é rico, você é pobre, tá? Mas não foi essa palavra que Jesus usou. Então não é pobre que precisa trabalhar para viver, mas tem uma casa para morar. É pobre miserável. Então, os miseráveis de espírito é que são felizes. Vamos entender. Não é pobreza financeira. Alguns cristãos confundiram isso ao longo da história. E há muitos crentes hoje em dia, ou inclusive uma ordem católica, dos franciscanos, que faz voto de pobreza, imaginando que com isso ela estará mais perto de Deus. Eu não quero ter nada, porque Jesus disse que felizes são os pobres, Mas não é de pobreza financeira que Jesus fala aqui. Não é ter uma vida espiritual pobre também. Pobre de espírito não significa uma pessoa que não ora, ou uma pessoa que não crê, ou uma pessoa que não vem ao culto. Não é desse tipo de pobreza que Jesus diz. Não é ter uma pobreza de autoestima também. Pobre de espírito não é aquele que se acha feio, que se acha gordo, que se acha fraco, que se acha incompetente. Você pensar menos de você, se depreciar, também não significa que você é pobre de espírito. Pobre de espírito é reconhecer a sua própria insuficiência espiritual. É não ter o que oferecer pela sua salvação. É reconhecer que não existe justiça suficiente em você, ou mérito, para que você mereça algo de Deus. E isso incomoda a gente, porque a gente gosta de pensar que Deus nos deve alguma coisa por a gente estar aqui hoje. Que Deus é devedor em alguma medida pelo fato de nós amarmos Ele e buscarmos seguir a Cristo. Deus não nos deve nada. E não existe nada que você seja ou tenha feito que impressione a Deus. Pobre de espírito é aquele que sabe que não tem nada.
e que depende inteiramente de Deus para sobreviver. Que depende de Deus para almoçar e para jantar. Que depende de Deus para fazer planos. O pobre de espírito cumpre a palavra. Ele diz, se Deus quiser, então eu farei isso e aquilo outro. Porque submete os seus planos à dependência de Deus. Porque Deus é que sabe se cada um de nós aqui vai estar vivo hoje à tarde, amanhã ou não. E é na mão dele que nós estamos vivendo, né? Pobreza de espírito na Bíblia, eu citei alguns pobres para a gente estudar aqui. Quem são os pobres da Bíblia? Paulo, em Romanos 7, 24, diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo, tá? Não é pobre. Isaías 57, 15, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Pedro é outro pobre. Em Lucas 5, 8, prostrou-se aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O publicano, lembram dele? Em Lucas 18, versículos 13 e 14, a parábola do publicano. O publicano clama, batendo no peito, e não tem coragem nem de levantar os olhos, e ora dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Como a gente pode ser pobre de espírito hoje? O que significa ser hoje pobre de espírito? Depender de Deus em oração, na leitura da palavra e no serviço ao próximo. Entender que ninguém é culpado pelos nossos erros e pecados, senão nós mesmos. É desistir da ideia de que Deus tem alguma dívida conosco, já disse, né? Por nosso suposto mérito. Humildade diante de Deus e dos homens não significa se rebaixar, como a gente viu. Humildade tem a ver com humus. Humus é terra. Sabe o que quer dizer humildade? Pé no chão. Ser uma pessoa pé no chão. Quinta-feira, a Stephanie foi jantar em casa e a gente estava conversando, a Camila, eu e ela, sobre dons, né? E aí ela estava, mas qual que você acha que é seu dom? A gente tem um dom, não tem? A gente estava conversando sobre dons. E aí eu falei, eu recebi o dom de música, eu nem gostava de música antes de me converter, eu me converti e comecei a servir a igreja com dons e tal. E aí a Camila e eu começamos a conversar e eu comecei a falar de mim. Eu falei, não, porque eu sou bom em falar, eu falo bem, eu me expresso bem, então isso eu acho que é um talento, mas Deus usa, pode transformar em dom. Às vezes Deus tira o dom, porque o dom é a serviço do reino. Então se você precisa desse dom, Deus te dá, acabou. Você pode ganhar outro tipo de dom, enfim, né? Você pode transformar talentos também a serviço de Deus, e isso se tornar dom. Então vamos conversando sobre isso. E aí nisso você fala de você, e eu pensei, eu falando bem de mim mesmo. Mas humildade é você reconhecer aquilo que você é bom de forma equilibrada, sabendo que isso não faz de Deus devedor, sabendo que isso não faz de você melhor que o seu irmão. Reconhecer que você tem coisas boas e que há coisas que você faz como ninguém. O Marcos é inteligente, tem uma memória genial. E aí ele mesmo falou aqui outras semanas, mas os frutos dessa minha inteligência? É aí que está o coração de Deus, né? Como que o corpo de Cristo tem se nutrido e se beneficiado, se edificado com o fato do Marcos ser inteligentão, ser espertão, né? Ninguém visita como a Nair, não é mesmo? Aqui nós somos um grupo pequeno, a Nair tem um dom de misericórdia assim, óbvio, né? De bater papo, de conversar, de falar com as pessoas, de ir até onde elas estão. Reconhecer, Nair, que você faz isso bem, é humildade, porque você está com o pé no chão. Eu tenho coisas que eu faço bem, e tem coisas que eu não faço bem. Reconhecer aquilo que você faz e não faz é humildade. E isso não deixa você deixar de ser pobre de espírito. Reprimir o orgulho e a autossuficiência.
Assim a gente consegue ser pobre de espírito. Em Tiago 4:6 a gente lê: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem tem o pé no chão, recebe graça da parte de Deus. Você precisa de graça? Eu preciso. Porque deles é o reino dos céus. E aí a gente chega no fim desse versículo. A promessa de Jesus, repare, não é deles será o reino dos céus. Dos pobres de espíritos, o reino dos céus é. O reino dos céus já pertence ao pobre de espírito. O reino de Deus já se manifesta na vida do crente, mas ele ainda será plenamente consumado na eternidade. É um conceito interessante, né? Já, mas não ainda. A porta de entrada do reino dos céus é para o pobre de espírito. Lucas 17:21. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. João capítulo 17, versículos 14 a 16. João 17, 14 a 16. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Essa é a oração sacerdotal de Jesus, né? Assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Olha o C.S. Lewis aqui. Se a felicidade está em algum lugar que nada no mundo pode me dar, então provavelmente ela não está nesse mundo. O reino de Deus não é desse mundo. Filipenses 3:20. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Algumas das bem-aventuranças nós vamos ver que elas falam de coisas, de promessas para o futuro. Algumas bem-aventuranças dizem, herdarão a terra, serão consolados no futuro, né? Mas para os pobres de espírito, a promessa é para agora. Nós somos do reino de Deus. O reino de Deus é nosso, é daquele que sabe que depende absolutamente de Deus para viver. Daquele que sabe que não tem nada e que sem Cristo nada nós seríamos. Daquele que sabe que tem coisas boas, mas sabe que isso nada vale sem Jesus. É aquele que sabe que a sua religiosidade não é suficiente. Pobre de espírito é aquele que sabe que a nossa luta diária não serve para nada se ela não estiver debaixo da vontade de Deus. Pobre de espírito é aquele que vem aos domingos na igreja buscando Deus, buscando ouvir a sua voz e entregar a Deus o nada que tem, senão a sua própria vida, em temor e reverência. Jesus ensina aqui, para concluir, que esse espírito do mundo, né, numa palavra alemã chamada Volksgeist, né, no espírito do mundo, ele não traz felicidade. E que as coisas detestáveis para o mundo, ser pobre, ser fraco, ser dependente, é ruim para o mundo. Mas é isso que tem valor no reino de Deus. Que o reino de Deus coloca valores invertidos em relação ao mundo. Nós, como pessoas do reino de Deus, devemos viver esses valores e não aqueles. Transformar o mundo com a renovação da nossa mente. Prestar um culto racional a Deus e saber que a nossa fragilidade aperfeiçoa o poder de Deus em nós. Né? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não é isso que a palavra diz? Faz todo sentido. Se você estiver muito cheio de si, você não tem espaço para Jesus. Um vaso cheio de vinho não pode dar lugar a vinho novo. Primeiro o vinho velho tem que ir para fora, para depois você colocar coisas novas. Para que a gente esteja cheio do Espírito, a gente precisa ser vazio da gente. Largar o nosso direito, a nossa virtude, os nossos méritos, como se isso fizesse diferença no reino. Não faz. É por isso que os apóstolos diziam, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Porque nada nessa vida tem valor para a eternidade, valor em si. Senão a relação que cada um de nós estabelece com a realidade. É isso que traz salvação. É a nossa relação de fé
na nossa vida cotidiana que faz diferença, que nos dá galardão, que nos tira desse mundo e nos coloca no reino. Faz todo sentido, para mim, eu acho que para vocês também, né? Anotei aqui, que a primeira bem-aventurança seja ser pobre de espírito. Porque ela é a porta de entrada para o reino. E a partir daí, você pode então ser pacificador, ser manso, e apresentar todas as outras qualidades e ser feliz por todas as outras. Mas se você não faz parte do reino de Deus, você não consegue ser pacificador se você não for pobre de espírito. Você não consegue ser manso se você não for pobre de espírito, se você estiver cheio de si, cheio de orgulho. O Charles Spurgeon disse que ser pobre de espírito é o primeiro degrau das bem-aventuranças. E o plano de Deus é para que a gente seja bem-aventurado hoje. Hoje mesmo, 19 de janeiro de 2025. Hoje é o dia que o Senhor fez para que você e eu sejamos felizes. Plenamente felizes. Então, o desafio que eu quero fazer para você, que é o desafio que eu tenho, é para que hoje a gente saia da igreja plenamente satisfeito. Ao terminar o culto, nós vamos ter os nossos pedidos de oração. Nós temos orado por pessoas enfermas. Nós temos orado por situações muito difíceis, né? Nós temos orado por emprego. Nós temos orado por famílias, por crianças, por gente que tem câncer. Nós temos orado, né, por pessoas que têm fibrose pulmonar, que está tratando. Estamos orando por gente muito idosa, por gente querida. A gente hoje falou sobre uma guerra que parece que depois de tanto tempo vai ter um alívio. A gente tem motivos de sobra para se deixar abalar, para se deixar abater e para não ficar plenamente feliz. Mas o desafio é que nós possamos ser bem-aventurados, que a gente possa sair da igreja hoje esvaziado da gente mesmo e um pouco mais cheio do Espírito. Amém? Que essa seja a porta de entrada para todas as outras bem-aventuranças que nós vamos estudar e todo o resto da mente de Cristo que está lá no Sermão do Monte. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Vamos orar? Deus, nós entregamos esse tempo de estudo de mensagem nas Tuas mãos. Que a Tua palavra, Senhor, gere frutos no nosso coração, frutos genuínos, frutos duradouros, Senhor. E que nós possamos dizer que nós somos felizes mesmo diante das circunstâncias e das adversidades, Pai. Porque a nossa felicidade não está naquilo que o mundo pode nos dar, mas naquilo que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. E nós te agradecemos, Senhor, pelo seu resgate, te agradecemos por esse tempo, pedimos que o Senhor nos abençoe e continue, Senhor, falando ao nosso coração nessa semana. Nós te agradecemos, Deus, e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.